Imagine algumas das empresas mais poderosas do planeta correndo para gastar cada vez mais dinheiro em uma tecnologia cujo verdadeiro impacto econômico ninguém consegue prever com absoluta certeza. Agora vem a parte estranha. Talvez elas não precisem ter certeza, porque existe uma força capaz de fazer pessoas, investidores e empresas tomarem decisões gigantescas antes mesmo de conhecerem o resultado. E a corrida pela inteligência artificial está revelando essa força em uma escala extraordinária. Ed Zitron se tornou uma das vozes mais agressivamente céticas dessa corrida. No material que analisamos, ele argumenta que a inteligência artificial generativa foi cercada por promessas extraordinárias: substituir empregos, transformar economias e mudar praticamente todas as indústrias. Para ele, existe uma distância perigosa entre a narrativa vendida e aquilo que a tecnologia consegue entregar economicamente hoje. Ele pode estar certo em algumas críticas e errado em outras. Mas existe uma pergunta ainda mais interessante. Se há tantas incertezas, por que algumas das maiores empresas do mundo continuam avançando? A resposta talvez diga menos sobre computadores e muito mais sobre nós. A corrida. Quando uma nova tecnologia surge, normalmente imaginamos uma decisão simples. Funciona? Então invista. Não funciona? Então espere. Mas grandes decisões estratégicas raramente são tão limpas. Imagine que você administra uma empresa gigantesca. Você não sabe exatamente quanto a inteligência artificial valerá daqui a 5 ou 10 anos, mas também não sabe o que acontecerá se um concorrente descobrir primeiro como transformar essa tecnologia em vantagem. E naquele momento a pergunta muda. Ela deixa de ser quanto isso vale hoje e passa a ser quanto pode custar ficar de fora. Essa pequena mudança altera completamente o comportamento. O mecanismo invisível. Existe uma característica importante em decisões tomadas sob incerteza. Nós não avaliamos apenas ganhos possíveis, também avaliamos aquilo que podemos perder. E quando competição, reputação e posição estratégica entram na equação, permanecer parado também começa a aparecer uma decisão. É aí que a corrida se retroalimenta. Uma empresa acelera, outra vê o movimento e responde. Investidores observam, executivos começam a perguntar se estão atrasados, concorrentes aumentam seus próprios compromissos. E pouco a pouco a existência da corrida passa a justificar a própria corrida. Isso não prova que a inteligência artificial seja uma bolha. Também não prova que será a próxima grande transformação econômica. Mostra algo mais importante. Mesmo organizações extremamente sofisticadas precisam decidir antes que o futuro esteja disponível. E isso cria um paradoxo. Quanto maior a incerteza, maior pode parecer o perigo de esperar. A revelação. É aqui que a crítica de Ed Zitron se torna interessante para além da tecnologia. Porque você não precisa concordar com a conclusão de que a IA foi exageradamente vendida para perceber o mecanismo que ele está expondo. A verdadeira história talvez não seja simplesmente todo mundo acredita na IA. Pode ser, ninguém quer descobrir tarde demais que deveria ter acreditado. Essa diferença é enorme. Porque uma parte do dinheiro, da atenção e da velocidade de uma corrida pode nascer não apenas da convicção, mas da possibilidade de arrependimento futuro. E esse princípio não existe somente em salas de conselho. Ele aparece quando uma pessoa compra porque todos estão comprando. Quando muda de estratégia porque vê outras pessoas avançando. Quando abandona um plano de longo prazo porque tem a sensação de que alguma oportunidade está passando. Tecnologia muda. O mecanismo humano permanece. Talvez a inteligência artificial transforme profundamente a economia. Talvez algumas das promessas atuais sejam exageradas. Provavelmente veremos acertos, erros e enormes desperdícios antes de entendermos completamente o resultado. Mas a lição mais interessante já está diante de nós. A maior corrida tecnológica da nossa geração também é uma experiência sobre comportamento humano. Ela mostra que algumas das decisões mais importantes não acontecem quando temos certeza. Acontecem precisamente quando não temos. E nessas situações, existe uma pergunta que pode valer muito mais do que todo mundo está fazendo? A pergunta é: eu estou decidindo porque compreendo o valor ou porque tenho medo de ficar para trás? Se você gosta de descobrir os mecanismos invisíveis que influenciam dinheiro, comportamento e grandes decisões, inscreva-se no Perspicaz, porque compreender como pensamos
talvez seja uma das formas mais poderosas de melhorar a forma como decidimos.